Capítulo 251. A última ceia. Segunda-feira, Führer Bunker, 30 de abril de 1945. Após cumprimentos dos presentes na União mais cedo, Adolf volta à vida normal no recinto. É uma nova hora, e seu conselheiro militar, Vinh Caité, traz uma informação. As forças que o líder pediu para reaver Berlim dos aliados estavam cercadas, beirando a rendição. Hitler ouviu e nada falou. O marechal saiu e a porta fechou, até às 2h, quando o médico Werner Hassan, o ditador, chamou. A ordem foi dura, mas atendida. Cápsula de cianureto para a cadela Blondie, numa observada partida. A companheira de anos do Führer foi sacrificada, garantindo que os comprimidos tinham real ação, tranquilizando o chefe na futura prescrição. Aos 11 anos ela se foi a seus pés. Parceira de muitas horas e cobaia do mal, por outro viés. Meia hora depois, o soberano sai do quarto e chega a um corredor com 20 pessoas, a maioria mulher, saudando uma a uma, com aperto de mão e fala cortês, que como despedida soa. Membros da equipe médica, incluindo Erna Flegel, sua enfermeira. Suporte nos momentos frágeis, guerreira à sua maneira. A mesura acaba e ele vai a seus aposentos, enquanto lá fora, os soviéticos estão bem próximos, com ódio por dentro. No fim da manhã, outra pesada notícia chega por Helmut Weitlin, chefe de defesa. Seu exército ficaria sem munição naquela noite, e os soldados indo de bravos predadores a vulneráveis presas. Junto ao parecer, um pedido de permissão para uma fuga. Que Hitler só autoriza às 13h, após almoçar com 2 secretários e o cozinheiro pessoal, se despedindo deles ao final, entrando em seu escritório com Eva, por volta das 14h30, e a história do mundo muda. Capítulo 252. Juízo particular. Ninguém passa ileso pela vida. Nenhum ser desvia da morte. Há quem conviva com o azar, e existe os que zombam da sorte. No fim, a salvação mora no que se acredita, mas nunca se está totalmente preparado para essas visitas. Hitler se sentia intocável ao finamento, após sair vivo do 6º atentado que sofreu, sem precisar de maiores cuidados, apesar de seu lado direito estar fraco, atrapalhando seu andar pelo subterrâneo da chancelaria do Reich, onde desde 16/1, se estabeleceu. O líder alemão e Eva, amizade de longa data, e esposa por menos de 40 horas. Mostrando lealdade, se refugiando com ele no ruir do império, e escondendo a alegria quando Blondie foi embora. O amor é uma longa estrada. A paixão, um atalho. Saudade, abismo. E ciúme, não ato falho. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, e Martin Bormann, secretário privado, assinaram a ata matrimonial. Homens honrados que continuarão a guerra, com luta e sacrifício, segundo o testamento de Adolf, crendo no renascer do movimento socialista nacional. Às 15h30 daquele 30 de abril, uma arma é carregada num gabinete fortaleza. A cápsula com pólvora deixa sozinha outra de cianureto sobre a mesa. Seus efeitos são atestados, afastando incertezas. Tudo que se fala a respeito do que há além da vida, é especulação. Se há céu ou inferno, o que diz o ditado é que este último está cheio de boa intenção. Às 15h40, fica registrado a última ordem de um noivo, literalmente. Eu e minha esposa escolhemos a morte a cair na desgraça de ter que renunciar ou render, desejando sermos incinerados imediatamente. No fim, viramos pó. Há quem comemore, quem sinta dó, e acabe só. A morte, da vida, é um nó. Capítulo 253. Heil Hitler. Às 15h45, um tiro entra pelo ouvido. O som vaza pelo vão embaixo da porta, se espalha pelas paredes, e um grupo se entreolha, ao tê-lo sentido. Minutos depois, 2 integrantes dele, um ajudante pessoal e o secretário privado, adentram o escritório e confirmam o ocorrido. A mulher de 33 anos e o homem de 56 estão sentados.
Ela, com as pernas esticadas, à esquerda dele, mais afastado. Ela, sem feridas aparentes. Ele, com sangue externo ainda corrente saindo da cabeça, passando pelo braço do sofá, e se empoçando no tapete. Uma pistola Vaitá, PPK 7.65 a seus pés, e um odor de amêndoas, como relatores. A arma tinha sido usada nele, e a pólvora da bala ainda latente se misturava ao cheiro amargo de cianureto daquela cápsula ingerida por ela, no show de horrores. Às 15h50, os corpos são levados ao jardim do lugar, através das escadas de emergência, onde são banhados de gasolina. Depois de algumas tentativas de atear chamas, as labaredas nascem, e o grupo que presenciou tudo, dos mortos estão em cima. Uma saudação de braço erguido acontece, e um macabro quadro se pinta, enquanto os cadáveres queimam das 16h às 18h30. É a maldade em carne e osso virando fumaça, após uma substância tóxica descer garganta abaixo de uma, e um projétil sendo a última coisa que passou na mente do outro, diante de uma insuportável ameaça. Eva e Hitler, num duplo suicídio. Desejo e ordem, a ferro, fogo, veneno, e por seus fanáticos seguidores, cumpridos. Tudo que se fala a respeito do que há além da vida, é especulação. Mas quem aceitar a ideia de inferno, certamente irá dizer que nele, está um austríaco de sangue alemão. Capítulo 254. Destinos escritos. No dia 1º de maio de 1945, a Rádio de Hamburgo comunica a morte de Adolf Hitler, e a notícia começa a circular pelo globo. Aquele que já tinha escapado da morte por vezes, com ela se deparou, promovendo por conta própria o encontro. Validando seu perfil psicológico, traçado por Henry Murray há 2 anos. Muitas mãos e mentes tentaram, mas suas próprias o fizeram, com orgulho e covardia mesclando. Vendo a queda do nazismo, o tirano não confiava mais em ninguém, segundo suas decisões. Na ata de união, reconhece seu casamento mas não cita Eva Braun, não nomeia um sucessor como Führer ou líder do partido, indicando apenas Joseph Goebbels como chanceler, e Karl Donatz para presidente da Alemanha, sendo um posto que ele mesmo já havia abolido, não permitindo ascensões. Parecendo 20 anos mais velho, e vivendo há tempo no confinamento, era como se a coisa mais sincera que já tinha ouvido, havia sido um latido. Um grande golpe em todos os envolvidos. Seguidores que naquele bunker viviam longe da realidade, dirigentes do regime com esposas e crias, sem ter para onde ir lá fora, perdendo a sanidade. O capitão não pode abandonar o navio a afundar-se. Já pensei em tudo e vou ficar com meus filhos pequenos, pois com uma perna como a minha, não consigo movimentar-me. Goebbels, para oficiais da SS que tentavam escapar. Eu pertenço a meu marido, e meus 6 filhos, a mim. Magda Goebbels, para Erna Flegel que em vão, tentou lhe salvar. Injeção de morfina e cianureto, coquetel mortífero dado por um dentista numa família inteira, enquanto rajadas de balas, uns contra outros, dava fim nas histórias daquele abrigo, agora gueto. Capítulo 255. Entre cruzes e armadas. Em 2 de fevereiro de 1945, o Exército Vermelho chega à sede nazista. E a 12 metros abaixo do solo, um esconderijo de 16 ambientes, com dormitórios, salas, escritórios, cozinha e refeitório é encontrado, seguindo pistas. O Führer Bunker chega ao fim. Com poucas pessoas ainda vivas, sob os cuidados da enfermeira Erna, que não fugiu como outros, pelos túneis de acesso ao metrô de Berlim. Nos porões do mal, uma pessoa ainda fazia o bem. Em meio ao suicídio coletivo de anjos caídos no dia anterior, um espírito bom continuava em pé, agindo em alguém. Dignidade evoluída, e pelo alto chegando à glória. Uma bandeira vermelha sobrevoa Berlim e é estendida sobre os escombros do Palácio de Reichstag, simbolizando o fim da batalha, com soviética vitória. Yegerny Halde eterniza o momento, sendo mais um fotógrafo por trás das memórias. Uma sexta-feira, no mundo todo imortalizada, inclusive em Toulon, onde graças às ondas do rádio, Ernesto abraça Pauline ao também saber que as forças alemãs se rendem na Itália. Era como se uma era estivesse acabando.
Um período em que o processo industrializado de morte dava ares de estar se enterrando, junto com os restos mortais de Adolf, Eva, e 2 cães, quais um comandante do Departamento de Contra-Espionagem da União Soviética, em 4 de maio, numa vala aberta na área ao redor da chancelaria, acabou encontrando. Tempos de festa também na Holanda que no dia 5/5, do poder alemão, foi libertada, apenas 18 dias depois da garota ruiva ter sido assassinada. Heróis e vilões, no crepúsculo da guerra no Ocidente, mas ainda restando esses papéis atuando sob o sol, nos mares do Oriente.